Oi, gente. Pois é, o Congresso quer tirar dinheiro da saúde e de outras áreas sociais em grande quantidade, para investir no fundo partidário. É um absurdo. E o pior não é nada. O pior é que partidos que muitos de vocês têm simpatia, e eu tenho uma certa simpatia, embora tenha muitas críticas, né? Apoiaram a medida. E é absolutamente revoltante. E eu vou discutir isso no vídeo de hoje. É uma matéria que eu vou citar do dia 5 de dezembro, já tem um tempinho, mas é uma questão importante e que eu não tinha feito um vídeo sobre isso, por falta de tempo, por muitos assuntos. Essa notícia acabou passando, mas eu agora vou abordar esse assunto. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma parte de diálogos, o Filosofia Popular, normalmente às sextas-feiras aqui no canal. E se você gosta do que eu faço, se lembre sempre que tem nossos links das nossas outras redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado. Inclusive hoje eu vou fazer um vídeo de agradecimento aos apoiadores por algumas coisas bem interessantes. Enfim. Bem, o Congresso quer tirar dinheiro da saúde e infraestrutura para inflar o fundo eleitoral. A comissão aprovou o relatório que aumenta recurso de campanha para 3,8, aguardem, bilhões de reais. Áreas sociais são atingidas. A comissão do Congresso responsável pelo orçamento aprovou, nessa quarta-feira do dia 4, um relatório preliminar que aumenta para 3,8 bilhões de reais o fundo eleitoral em 2020. Em 2020 teremos eleições municipais. Para inflar os recursos das campanhas municipais, o Congresso prevê cortes em saúde, educação e infraestrutura. Coisa assim básica, coisa que a gente não está precisando, não é? Eu tenho que beber água porque não dá. O governo Jair Bolsonaro deseja destinar 2 bilhões para custear as disputas locais. Porém, presidentes e líderes de partido que representam a maioria dos deputados articularam a elevação do valor em 1,8 bilhão. O novo montante irá ainda à votação do relatório final na comissão mista do orçamento. Depois, o plenário do Congresso analisará a proposta em sessão prevista para o dia 17 de dezembro. Ou seja, é uma coisa que ainda vai acontecer. Nós vamos aguardar. O aumento do financiamento eleitoral só foi possível após a redução nas despesas de diversos ministérios, que afetou mais áreas com impacto social, disseram à Folha técnicos do Congresso e do governo. O corte foi de, aguardem, 1,7 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões de reais em saúde, educação e infraestrutura. Desse montante, os maiores cortes foram em saúde, 500 milhões de reais. Infraestrutura e desenvolvimento regional, 380 milhões de reais, que inclui obras de habitação, saneamento e tal. A redução em educação chegou a 280 milhões de reais. O principal alvo da tesouraria foi o Fundo Nacional de Saúde, que receberá menos dinheiro, por exemplo, para a farmácia popular. Corte de 70 milhões de reais. O programa oferece remédios gratuitos à população de baixa renda. Ou seja, vai ter gente que vai morrer por causa disso. Mais de 15 ministérios perderam orçamento de despesas discricionárias para que o impacto fosse menor. No Ministério do Desenvolvimento Regional, recursos do Minha Casa Minha Vida, que já passa por um processo de enxugamento do governo Bolsonaro, não foram poupados. O programa perdeu 70 milhões de reais. Vamos lá. A conta para a expansão do fundo eleitoral foi apresentada pelo relator da proposta do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto. Em entrevistas, Neto afirmou que o aumento não causa prejuízos à população. Fizemos isso sem cortar de canto nenhum. Procurado pela Folha, porém, ele confirmou a redução do orçamento da ordem de 1,7 bilhões de reais. Como assim não cortou de canto nenhum? Tá ficando doido? Olha, é difícil aguentar esse pessoal. É difícil. Mais da metade do relatório preliminar foi aprovado pela comissão mista do orçamento. São tabelas que detalham os cortes. Partidos de diferentes bandeiras se alinharam para aprovar a comissão no relatório preliminar. Se mantido esse valor, o fundo será mais do que o dobro em relação a 2018, quando foram distribuídos 1,7 bilhões aos candidatos. O dinheiro sai do caixa da União.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sustenta que a ampliação do fundo precisa ser explicada para a população. Nas democracias, as eleições precisam ser financiadas e o financiamento privado está vedado. É preciso construir no financiamento público, mas tem de se verificar o valor de onde virá o recurso para que a sociedade compreenda com o mínimo de desgaste possível para o Congresso. Ele está preocupado com protestos com relação ao Congresso ao aprovar isso daí. Olha, gente, Bernie Sanders nos Estados Unidos está provando, Jeremy Corbyn na Inglaterra está provando que você pode financiar a campanha com pequenas doações das pessoas. Esse é o caminho. E o fundo partidário, que deveria ser muito menor do que esse aqui, isso aqui é um absurdo, é uma violência com o povo brasileiro. Violência com o povo brasileiro. Ele deveria servir apenas como um mecanismo de distribuição de um valor para que cada cidadão decidisse para cada partido e para cada político para onde o dinheiro vai. Os partidos e os políticos não merecem dinheiro de graça para financiar suas campanhas. Eles têm que conquistar esse dinheiro convencendo a população a doar. Seja uma doação individual limitada, seja uma doação com um fundo partidário menor, que todos os cidadãos teriam direito a um valor, seja de R$20, de R$50, mas um pequeno valor que todo cidadão teria o direito de escolher para onde ele vai. Essa é a forma de financiamento de campanha. E se você não consegue financiamento com pequenas doações, nem convencer as pessoas dessa forma de ter dinheiro, talvez você não mereça o dinheiro. E eu sou contra o autofinanciamento também, que é permitido até um determinado valor. Líderes do Congresso aumentaram que o número de candidatos no pleito municipal é bem maior. Em documento encaminhado à NET, foi pedido que o orçamento do fundo chegasse a 4 bilhões. E agora vem a parte deprimente da nossa conversa. Assinaram o ofício representantes do PP, do MDB, do PTB, do PT, do PL, do PSD, do PSB, republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade. Eles representam 430 dos 513 deputados e 62 dos 81 senadores. Só se posicionaram contra esse projeto Podemos, Cidadania, PSOL e o Novo, que foram os que foram contra o aumento. Mas essas siglas, mesmo juntas, não têm força para barrar a investida. E aqui vai um especial agradecimento, um especial elogio ao PSOL, como um partido claramente de esquerda, que se posicionou contra um partido que tem pouco dinheiro. Um partido que não tem auxílio de empresariado, de gente do setor empresarial financiando o partido. Ou seja, um partido que, pela fragilidade do seu financiamento, pela dificuldade que tem em financiar as campanhas, seria um partido que, por interesse próprio, você poderia imaginar que estaria apoiando isso. Mas que, felizmente, se colocou do lado do povo brasileiro e não do lado das elites políticas que querem cada vez mais dinheiro para si. Né? Porque alguns desses outros aqui têm muito dinheiro do empresariado e podem se dar o luxo de parecer moralistas nessa questão. Né? Durante a votação na comissão mista, o senador Oriovisto Guimarães tentou derrubar a ampliação do financiamento eleitoral. De todas as necessidades, antes está a educação, antes está a saúde, antes está a segurança. Nós não temos dinheiro para nada disso e vamos colocar mais 1,8 bilhão para a campanha política, questionou o senador. E eu me coloco na difícil posição de ter que concordar com esse senador do Podemos. Um partido que eu não tenho muita simpatia, mas o senador colocou a questão em termos muito corretos. A maioria da comissão decidiu manter o aumento do fundo. A ideia de inflar os recursos foi aprovada por, pasmem, 23 votos a 5. O relator argumenta que o valor do corte foi necessário para garantir as emendas parlamentares ao projeto de orçamento, que são contabilizados como investimento público. O cancelamento prévio de despesa é um instrumento para que o recurso volte a ser reinvestido. Você faz um corte linear e redistribui o dinheiro. Técnicos explicam, contudo, que sem ampliação do financiamento eleitoral não seria necessário fazer uma tesourada nos ministérios. O problema é o chamado teto de gastos. Lembram dele, do governo Temer?
Limitação aprovada pelo Congresso ao crescimento das despesas públicas. O orçamento está apertado e os congressistas tiveram que abrir um espaço para encaixar o aumento do fundo eleitoral e a única forma que eles tinham era cortando nas áreas sociais. Se o Congresso não recuar, o presidente Bolsonaro dificilmente vetará esse trecho do projeto. O texto está escrito de tal forma que o presidente teria de barrar todos os recursos para o financiamento das campanhas, em vez de um veto parcial. Ou seja, estão pressionando Bolsonaro de tal forma que se Bolsonaro quisesse fazer um veto, ele não poderia fazer o veto apenas do aumento, ele teria que vetar tudo. Em direção contrária à maioria dos congressistas, Bolsonaro disse nessa quarta que uma disputa eleitoral não é mais definida pelo total de recursos. Ele não quis se antecipar se sancionaria ou vetaria a medida. E ele está com medo porque ele sabe que se ele não vetar, ele vai cair ainda mais a popularidade dele, porque essa é uma medida muito impopular, né? Geralmente essas questões políticas é o parlamento que decide, diz Bolsonaro. Eu acredito que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, o dinheiro em si não vai fazer mais diferença. É mais a confiança que o eleitor tem em sua imagem e análise da vida pregressa. Eu já vi deputado federal gastando 15 milhões na campanha e não chegar. Ele disse isso, né? Essa coisa do o parlamento que decide, já tirando dele da reta, né? Já tirando dele da reta. Ele já está preparando o terreno. O relator do orçamento reagiu. Falso moralismo. Bolsonaro está brigando e se matando dentro do partido. Por quê? Por causa do fundo partidário. Bolsonaro se desfiliou do PSL para criar sua nova sigla, Aliança pelo Brasil, e deputados bolsonaristas do PSL ensaiaram seguir o presidente, mas querem que a aliança passe a receber a cota do fundo partidário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se esquivou do assunto e não se posicionou sobre a articulação para ampliar o fundo eleitoral. Em vez disso, Alcolumbre apenas reiterou que foi derrotado quando o Congresso, por maioria, decidiu barrar o financiamento privado de campanha. Ou seja, ele era favorável às empresas financiarem os políticos e comprarem os políticos, a suborno legalizado. Esse é o nosso líder do Senado, né? Esse é o nosso líder no Senado. Esse é o Brasil. Apesar das críticas de partidos que representam a minoria no Congresso, líderes do Centrão continuam a defender a expansão de recursos públicos para custear as campanhas eleitorais. Um fundo de 2 bilhões de reais não é suficiente para todos os candidatos da próxima eleição possam apresentar suas propostas, afirmou o líder do PL na Câmara, Wellington Roberto. A Folha incluiu uma explicação do que é o fundo eleitoral. Eu vou ler aqui para vocês. Para que serve o fundo eleitoral? Para quem não sabe, é uma verba pública que os partidos recebem no ano eleitoral. Em 2018 era 1,7 bilhões. Ela é a única fonte de verba pública para campanhas? Não. Os partidos também podem usar os recursos do fundo partidário, a verba pública para subsidiar o funcionamento das legendas, distribuída mensalmente. Em 2018 foram repassados 889 milhões de reais. Nesse ano gira em torno de 928 milhões. Quais são as outras formas de financiamento? Os candidatos podem recolher doações de pessoas físicas e podem financiar as próprias campanhas. Eu sou favorável a limites poderosos em relação à doação de pessoa física e em relação ao autofinanciamento. Por quê? Porque isso dá muito poder a quem é mais rico. A doação privada de pessoas físicas, né, não de uma instituição privada, não de uma corporação, ela ainda assim dá muito poder aos bilionários e aos milionários, né? Uma pessoa muito rica pode autofinanciar a campanha e com isso conseguir muito mais espaço do que uma pessoa mais pobre. O autofinanciamento é limitado a 10% do teto de gastos, que varia de acordo com o cargo disputado. E em alguns cargos esse 10% significa muito dinheiro, então essa limitação aqui não é suficiente. As doações empresariais estão proibidas desde 2015. Mas isso significou pouco porque o suborno legalizado continuou através das doações físicas, né? Qual o valor previsto para o fundo eleitoral em 2020? Eu já disse, 3,8 bilhões de reais. Como é possível aumentar o valor do fundo eleitoral? A lei do teto de gasto limita o orçamento das despesas públicas. Segundo técnicos,
Cortes em outras áreas permitiriam que os congressistas sugerissem um aumento do fundo eleitoral, que foi exatamente o que aconteceu. De quanto é o corte proposto? Isso eu já disse, 500 milhões na saúde, não é? 380 milhões em infraestrutura, 70 milhões no caso Minha Vida e por aí vai. Como o fundo é distribuído, a distribuição do fundo público para a campanha entre os partidos vai acontecer 2% igualmente entre todas as legendas, 35% consideram a votação de cada partido teve ao menos um deputado eleito na eleição para a Câmara, 48% consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura, ou seja, favorecem os partidos maiores. 15% consideram o número de senadores eleitos que estavam na metade do mandato no dia da eleição, ou seja, é uma estrutura que favorece os partidos grandes, são eles votando a favor deles mesmos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa, gente. E nós temos que, nas próximas manifestações populares a favor da educação, da saúde, lembrar desses cortes. Lembrar desses cortes e olhar na cara dos deputados do PT, do PDT, do PSB e dizer: vocês estão do nosso lado ou do lado de vocês mesmos? Não é brincadeira, não. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre de divulgar o nosso material, divulgar os nossos vídeos. E quem sabe se tornar um apoiador ou se inscrever nas nossas outras redes sociais que estão no comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.